Eu anunciei e trago um amigo que conheço desde que ele deu largada na profissão. André Almenara. A maioria dos maringaenses e grande parte da região conhece o André Almenara, porque é um moço que leva informações, principalmente notícias policiais. André, bom dia! Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes da 93,3 da Nova Ingá. Para mim é um imenso carinho receber do seu convite, do seu nome, do seu gabarito, estar aqui hoje com você, Edson. Sou seu fã, você sabe disso. Eu era adolescente, eu batia na rádio onde você trabalhava e queria conhecê-lo, queria conhecer os comunicadores, todo mundo fascinava os comunicadores na época. Então assim, desde de adolescente, fã de carteirinha, seu, dos outros amigos, que me tornei amigo, né, de outras pessoas também, e eu queria estar envolvido no rádio, eu queria falar no microfone. Mesmo que fosse para eu entrar no rádio e fazer um cafezinho para vocês, eu já estaria feliz, porque eu queria estar no ambiente de rádio, Edson. E de repente você entra numa profissão que muitos consideram como arriscada. Afinal de contas, cobrir plantão policial, você recebe ameaças, você às vezes coloca uma foto, algum familiar daquele que foi preso ameaça. O que te levou, André, a ir para o setor policial dentro do rádio, televisão e depois você ter o seu próprio negócio, que é o seu site, que é o seu canal no YouTube? Edson, em 2006, eu era locutor de um supermercado aqui de Maringá, de uma rede que não existe mais, trocaram de nome. E eu estava lá anunciando, batata, R$ 2,99 o quilo, tomate, tal. Aí chegou um rapaz chamado Marcos Alexandre Faísca. Ô bicho, o Eduardo Santos lá no Maringá Urgente está precisando de um cara para trabalhar na madrugada. E eu já era fã de carteirinha também do Maringá Urgente, que era líder em audiência na hora do almoço. Era na RTV, né? RTV Canal 10. Era pinga-fogo na época e Maringá Urgente. E aí eu falei assim, você tá brincando, rapaz? Eu aceito na hora. Fui lá conversar com o pessoal do Maringá Urgente na época e comecei. Eu comecei como estagiário, nunca tinha olhado para uma câmera. Eu queria rádio. O meu negócio era rádio. Gente, televisão, e aí? Como que vai ser? E aí, Edson, eu aceitei o desafio. Foram madrugadas e madrugadas, chuvosas, de frio, comendo só lanche. E depois chegou uma época que o Eduardo Santos, que hoje está na Rede Massa, percebeu o meu trabalho, começou a olhar com mais carinho para o meu trabalho. Eu falei, a partir de hoje você vai receber um X, porque eu não ganhava nada. E dou graças a Deus, Edson, de ter trabalhado e comido só lanche nos meus plantões, porque daí eu conquistei o meu espaço. Com muito suor, com muito trabalho, e aí veio o meu primeiro salário. Eu não vou me recordar na época, mas aí eu ganhei, fiquei feliz e continuei trabalhando. De repente, me tiram do plantão num determinado momento e fui fazer matérias durante o dia, que era o sonho de qualquer pessoa, de qualquer comunicador. E o programa tinha muita audiência, Edson, então foi uma vitrine. Na hora que eu comecei a aparecer mesmo, na hora do almoço com os meus trabalhos, começou a abrir muitas portas para mim. Outros convites vieram, mas eu devo muita gratidão ao Eduardo Santos. Ele acreditou no seu trabalho. O que eu sou hoje, o que eu me tornei hoje, foi graças à abertura de uma porta que ele me deu lá atrás. Então eu não vou esquecer disso nunca. Mas você teve algumas boas aulas também, né? Sim, tive muitas boas aulas. Até você já me deu curso. Rapaz, eu não esqueço de ninguém. Inclusive, eu peguei na latinha, no microfone, na Rede São Francisco. Aí. Porque assim, ninguém me dava oportunidade. Uma rádio comunitária aqui em Maringá que não existe mais também, 105,9. Deu oportunidade para muita gente. Exatamente. Né? Então, Edson, mas eu venerava, né, o FM, eu queria. A rádio AM também fez parte do meu cotidiano. Trabalhei com a família Vieira aqui em Maringá, Franklin, do Diário Rádio Cultura AM, Rádio Atalaia, da família Alves. Então eu não vou esquecer das pessoas que abriram portas para mim. Aí de repente você monta o teu próprio site e começa a fazer muito sucesso. Você tem muitos seguidores na sua rede social.
Você colaborou muito com a primeira eleição do prefeito Ulisses Maia. Todos acreditavam até que você fosse fazer parte da equipe. Enfim, Ulisses se reelegeu, está em no seu segundo mandato. E o seu site, sua rede social começou a bombar. Aí eu te pergunto, André, como é que é a vida do cidadão que trabalha como você trabalha, cobrindo acidentes, cobrindo assassinatos, indo até o local? Como é que vocês recebem a informação? Como é que vocês se deslocam até o local? Como é que vocês encaram aquele momento? Porque lá no meu início de carreira eu fiz isso, mas de uma maneira diferente. Não como é feito hoje. Como é que você faz? Me conta um pouco do seu dia a dia, do seu cotidiano. Bom, Edson, não é uma tarefa fácil, mas hoje com a era do WhatsApp, da internet, as coisas ficaram um pouco mais expostas, né? Mas assim, cobrir a área policial não é nada fácil, é triste. Eu me coloco no lugar das pessoas. Quando eu chego num lugar e vejo que é um senhor de idade, uma idosa, uma criança, eu já cobri muitas situações envolvendo crianças, afogamentos, eu fico triste. Eu volto para casa com aquilo na cabeça. Poxa, por quê? Por que aconteceu isso aí? Então assim, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito profissional em lidar com a situação e narrar isso para as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, que hoje ultrapassa aí de 500 mil pessoas. Então assim, mas escrever uma matéria para muita gente, é fácil. Ir no local, tirar uma foto, é fácil. Mas colocar isso, expor as coisas, não é fácil. Quando você fala de alguém que cometeu um crime, você está arrumando algumas inimizades por aí. Porque ninguém quer ser falado. Ninguém quer ser exposto. O cara matou lá a mulher dele que era policial. Mas não é o cara. E a imprensa falou que é o cara. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Nós temos que realmente nos pautar de muitas informações. Nunca acreditar 100% na polícia, tá? Opa, mas peraí, a polícia não fala a verdade? Calma, nós temos que ouvir todas as pessoas, não ouvir somente a polícia. Toda verdade tem os seus lados. Exatamente, então nós temos que ouvir a família, nós temos que ouvir a autoridade policial, juiz, promotor, né? Eu acho. Não tem que achar. Não existe achismo. Ou você dá a notícia, ou você não dá notícia. E quando você dá a notícia, você tem que falar a verdade. E mesmo você falando a verdade, Edson, você acaba tendo inimizades, você às vezes tem ações judiciais por trás disso, que eu não gosto de falar, mas eu estou falando aqui, já sofri 6 ações, né, graças aos meus advogados, todas as ações ganhas, tá? Por quê? Porque eu tive um comprometimento com o meu público de falar a verdade. Ô André, me conta uma coisa, você já inclusive foi meme por todo o Brasil, antes mesmo do WhatsApp virar sucesso, Sim. Antes mesmo das redes sociais, em algumas entrevistas que você fez lá na época do Maringá Urgente, até hoje, né, de vez em quando saem algumas pérolas do jornalismo brasileiro, principalmente do setor policial. Houve alguma ocasião que te marcou? É uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que trabalha nesta área do jornalismo, tanto aqueles que vão até a fonte ou aqueles que escrevem. Houve algum fato que te marcou profundamente e que puxa vida, te fez pensar em desistir ou mudar de setor? Não, Edson, na verdade, acho que no início foi muito difícil, né? Eu chegar num local de uma ocorrência e ver algumas cenas, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu persisti no caminho, na profissão e fui. Agora, eu me lembro do pé de cobra, né? Uma vez ele tacou uma pedra no carro de uma mulher com uma criança, foi preso. Ele ia ser colocado em liberdade no mesmo dia, mas aí eu fui entrevistar ele e na época o Eduardo gostava de umas entrevistas polêmicas. E o cara começou a falar algumas coisas, nada com nada e tal, não sei o quê. E isso viralizou. Hoje, se puxar no meu canal do YouTube lá, tem milhões de acessos. Inclusive foi pro CQC na época, na Band, pro Pânico, que era na Band também. E depois teve aquele Cê é Louco Cachoeira, eu também entrevistei ele, que aí virou um meme, que até uma novela da Globo, eles usavam essa frase, Cê é Louco Cachoeira.
né? Então, assim, fiz a história da abobrinha aqui em Maringá, né? Teve um homem aí que comprou no mercado uma abobrinha e aí teve que parar no hospital, né? Não vou contar muito detalhes, mas foi para São Paulo também e ganhou uma repercussão. Então, assim, entrevistas que talvez aqui em Maringá não foram muito... Bem aceitas? Em São Paulo o pessoal gostava dessas fuleiragens. E aí o meu nome foi também, né? Na época, Edson, foi histórico. Eu ganhei no CQC, num programa do CQC, no Top 5, dentro do Top 5, 2 matérias minhas. E eu estava dormindo na época, eu não assistia o CQC. De repente o meu telefone parou, começou a tocar. André do céu, você ganhou 2 matérias no CQC. Então assim, isso pra mim é gratificante. Claro. Gratificante, Edson. Faz parte do trabalho. Porque tem os casos sérios dentro da polícia, tem os casos mais leves, os comédias. Casos engraçados, comédia. É isso mesmo, vamos descontrair um pouco. Um fato que aconteceu nas últimas horas, grave, ao mesmo tempo engraçado, e que acontece todos os dias, só que quase ninguém divulga. Um homem de 62 anos foi parar no Hospital Universitário de Maringá. Por quê? Ele estava na sua casa assistindo um filme erótico e ele decidiu introduzir na parte íntima esse legume aqui, ó. Agora me conta uma coisa, ameaças, isso não assusta? Porque você entrevista um cidadão que atropelou, estava bêbado, se você colocasse essa matéria... Existe isso, André? Já recebi uma ameaça, mas eu digo assim, Deus, primeiramente, à frente de tudo, Ele me protege todos os dias. Amém. Tá? E aquela coisa, quem ameaça não faz. Não. Você não pode subestimar as pessoas. Não é bem assim. Mas você tem que tomar certos cuidados. Né? Assim, tá escrito na testa de alguém que a pessoa ali vai te oferecer um risco ou não, você tem que tomar cuidado. Claro que muita coisa que eu fiz lá atrás, talvez hoje eu não faria mais, em questões de entrevistas, né? Porque hoje você tem que dar notícia e não ficar ali alfinetando o cara para tentar tirar alguma informação dele. Eu fiz muito isso atrás, não somente eu, vários comunicadores, mas acho que não precisa mais. Isso chama-se amadurecimento. Já deram tiros na minha casa na época, né? Mas as pessoas achavam que eu morava lá ainda, e eu não morava mais, mas o meu pai e minha mãe acordaram ali com os barulhos dos tiros. A polícia na época prendeu, né, o principal suspeito, e ficou tudo certo. Mas hoje, Edson, é aquela coisa, eu continuo trabalhando com um propósito, é de dar a notícia de forma verdadeira. Doa a quem doer. Esse é o meu propósito. Teve algum caso que você cobriu e depois se arrependeu de ter dado a informação? Não, nenhum. Todas as situações. E se você me perguntar de casos de 2013, 2014, 2015, muita coisa eu vou lembrar. Alguma notícia que você foi, cobriu, lançou e depois, puxa vida, essa notícia eu não devia ter colocado? Não, também não, Edson. Não, também não, né? É assim, a gente, como eu disse, eu já sofri algumas ações de você ali falar a verdade, mas será que, poxa, talvez se eu não tivesse dado essa notícia, eu não estaria sofrendo essa ação agora na justiça. Mas o meu advogado provou ali para o juiz que eu fui profissional no que eu disse, que eu não cometi nenhum erro ali. Então, assim, eu fico muito tranquilo em si. Agora, quando eu volto para casa triste, é porque, de repente, cheguei lá, uma criança morreu afogada. Teve esses dias mesmo aí, teve uma situação aí de uma pessoa que morreu. Poxa, cara, o caso da policial, eu fui o único de Maringá que tirei uma foto dela um dia antes dela morrer. E aí, quando eu chego no local ali, é uma policial feminina que, a princípio, deu um tiro na cabeça. Quem que é a menina? É a Daniela do trânsito. Falei, não, peraí. Ela estava ontem lá no estádio, trabalhando na operação. Uhum. Então, eu fiquei muito triste. Eu voltei para casa muito triste. Aí eu cheguei, contei para minha esposa. Eu fiquei com o coração muito apertado, querido Edson. Esse caso aí, eu entrevistei o doutor Diego, ele esteve aqui também, participando da nossa entrevista, que eu levo sempre para o canal do YouTube, todas as entrevistas que eu faço aqui. Uma maneira de guardar todo o material que fazemos. Ele me contava das artimanhas que o marido dela fez para cometer o crime. O André está no telefone porque o telefone dele não para enquanto nós estamos conversando. Ô Edson, inclusive eu quero aqui dar um bom dia para essa pessoa que está nos ouvindo agora, o Fabiano.
Fabiano, tá ouvindo a 93, olha, muito obrigado pelo Fabiano. carinho. Abraço para você. Edson, esse caso é complexo. O criminalista Ragiotto, ele conversou comigo antes de ontem. André, o meu cliente é inocente. Ele pode mentir para a família dele, para o pai, para a mãe dele, ele pode mentir até para Deus, mas para Deus também ele não vai esconder as coisas de Deus. Mas aqui na Terra, ele tem que falar a verdade para mim, para eu tomar um direcionamento. Ó, você matou a policial? Então eu tenho que ir por esse caminho. Você não matou ela? Então vamos por esse caminho. E ele jura de pé junto que não apertou o gatilho e não matou a soldado Daniela. E aí, como que faz agora? A imprensa dá notícia como principal suspeito. Eu nunca gosto de dizer que o cara é acusado. E tem muita gente que não gosta dessa palavra que eu uso na minha rede social. André, se ele confessou, ele é o cara. Não, mas não é assim. Eu aprendi uma coisa. Mas não foi feito análise de que ela morreu deitada, ou seja, ela levou um tiro deitada? A perícia... Se fosse em pé, seria... Exato. A perícia mostra que realmente ela estava deitada. Se dormindo ou acordada, já não sabemos. E ele contou de que ela se atirou? Exatamente. Então ele entra em muitas contradições. Porém, o criminalista fala, o meu cliente é inocente. E eu vou provar isso na justiça. Eu não sei se foi você quem fez a pergunta para ele, e ele falou, Deus vai responder. Sim. Eu achei ele para um camarada que tinha a esposa morta poucas horas atrás. Ele é frio. Muito frio. Ele é frio, calculista, ele tem várias passagens pela polícia, é uma família problemática, pai já foi preso na China, o irmão aqui em Maringá, conhecido como X-Tudo, né, um dos ladrões mais conhecidos na área policial aqui em Maringá. Então assim, é uma família problemática. A policial estava sofrendo nas mãos dele, só que ela estava apaixonada. Ela estava cega. Ela achava que ela seria feliz ao lado dele. E tem outras 2 mulheres que morreram no passado, que passaram pela vida dele. Eu não posso aqui confirmar nada. Quem sou eu? Mas é estranho, né? Estranho. Uma morre de acidente, uma quebra o pescoço. Ao sofrer um acidente, sei lá, né? Então, Edson, são casos que a gente tem que ter, assim, discernimento e muito cuidado ao dar a notícia. Porque lá na frente, a gente não sabe o entendimento de um juiz. O juiz pode chegar e falar assim, ó, absolvido. E aí? E aí você deu a notícia, e assim, a imprensa condena. Não, a imprensa não condena. A imprensa divulga, ela narra os fatos. Sim. Né? Quem condena é o corpo de jurados. Sim. O juiz só dá a sentença. Perfeito. AndréAlmenara.com.br é o site do André, muito visualizado, ele tem também as redes sociais. André, para terminarmos, eu quero chegar num ponto que... Ô Edson, eu demoro tanto para vir aqui, então, você já quer me... a hora voa. A hora voa. Cada minuto seu aqui é caro. A hora voa, a hora voa. Você é pré-candidato a vereador por Maringá? É real essa informação que me chega ou boatos? É real, Edson. Eu já recebi alguns convites, nada oficialmente ainda, mas isso em 2016 foi estudado, porém eu retirei de pauta. E agora voltei a pensar com carinho. E assim, Edson, uma coisa que eu vou dizer para vocês, e para vocês que estão ouvindo agora. Caso eu seja pré-candidato, realmente eu vá para a disputa, não é por ego, não é por status, não é por salário. Ah, mas então você vai pegar seu salário e dá para... Não, ninguém trabalha de graça. Relógio não trabalha de graça. Se eu for vereador, eu tenho que ter meu salário. Mas não são por essas questões. É para ser representante por Maringá, é para fiscalizar a prefeitura, o executivo. É para tentar ajudar a cidade. O único propósito é esse. Não é por outra coisa. Você hoje é um cidadão que vive do teu trabalho. Você é seu patrão. Mas eu percebo pelo seu telefone, não para. Não. Porque tudo quanto é informação que acontece, as pessoas te passam e você vai até o local para tirar a foto, para ver o que aconteceu, para divulgar, porque afinal de contas você tem um material de informação às pessoas de Maringá, enfim, de todo o planeta, porque um site é visto em qualquer parte do planeta, em qualquer parte do mundo. Você vai trocar o seu trabalho pelo legislativo? Eu pretendo ser um edil representando a edilidade maringaense. Você vai achar tempo para continuar mantendo o seu trabalho profissional, aquilo que é o teu ganha-pão? Não vai ser com a mesma intensidade, porém eu não vou abandonar a minha profissão. Eu acredito que vereador não é uma profissão. Não é. Tá? Jornalismo é.
tá? Comunicador então assim, eu não vou abandonar, fiquem tranquilos, vou trabalhar. Com minha profissão hoje, eu ajudo muita gente em Maringá. Eu não preciso ficar divulgando, mas eu ajudo muita gente. Até se eu estiver na Câmara de Vereadores em 2025, talvez eu seja mais podado por um certo, sei lá, algum problema que existir ali. Mas eu hoje, na comunicação, eu tenho mais livre acesso para ajudar as pessoas. Mas eu permaneço no jornalismo, eu só paro no dia que eu for embora desse mundo aqui. Tem algum projeto em vista já? Puxa vida, eu como vereador poderia apresentar a nossa querida Câmara de Vereadores... Edson, X. Eu acho assim, Faria, por exemplo, igual aquela vereadora, a vereadora Lúcia, nada contra, viu, vereadora? Apresentar um projeto para a polícia não mexer com jamais. Os 100 casas? Não. Os 100 tetos? Jamais. Eu acho que antes dela apresentar um projeto, o vereador ou a vereadora precisa discutir com os demais amigos no plenário. O que vocês acham? Devo prosseguir? Ela quis jogar o negócio rapidamente. O negócio tomou uma certa proporção e agora ela até inclusive dizendo que está recebendo algumas ameaças. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que vereador tem o seu cargo, polícia, o cargo da polícia. É o caso daquele deputado de Curitiba que invadiu a igreja um tempo atrás, foi cassado e hoje é deputado. Ele apresentou um projeto na Assembleia, para a Assembleia, se aprovado, dar dinheiro para o ex-presidiário, quando ganhar liberdade, poder ir para a casa dele. Falei, peraí, e para o cidadão que está sem emprego, por que não apresenta um trabalho desse? Olha, eu estou sem emprego, estou sem trabalho, então eu tenho aqui um dinheiro dado pelo Estado, pelo Executivo ou pelo Legislativo, que me leva até um local para procurar emprego. Então eu acho estranho algumas vezes, algumas coisas, as pessoas parecem que... Uma inversão de valores. Inversão de valores. Ajudar aqueles que fizeram algo de ruim para alguém. Porque esse que fez algo de ruim fez porque quis fazer. Então ele tem que pagar pelos atos dele. A família é que vai recebê-lo e vai encaminhá-lo. Afinal de contas, ele pode ter tirado a vida de alguém, roubou o dinheiro de alguém que tanto trabalhou, levou o carro de alguém que tanto trabalhou para comprar aquele veículo. Enfim, vou apresentar para o presidiário? Ok, mas eu vou apresentar também para o trabalhador que está à procura de emprego. Que acorda... Os dois lados. Sim, então assim, tem que discutir primeiro com os demais colegas da Câmara e não apresentar um projeto para depois ficar levando cacetada aí 24 horas por dia. Agora, Edson, só para finalizar, o que está me preocupando é a área da segurança pública em Maringá. E eu volto a dizer, tá? Segurança pública não é só dever do Estado do Paraná. Começa pela cidade, pelo administrador. Se nós temos uma guarda municipal aqui em Maringá, precisamos de uma efetividade maior. Precisamos de uma guarda municipal mais solta. Não é para sentar o cacetete em ninguém, não é para bater em ninguém, mas é para trabalhar. Em Sarandi, as coisas são diferentes lá, porque lá tem uma guarda municipal mais efetiva, tem uma PM mais efetiva. Semana passada eu comentei por que Maringá é desprestigiada na hora de trazer viaturas e policiais. Fizeram uma linda festa no estádio Lee Davis na quinta-feira da semana passada, a formatura dos policiais, ótimo, parabéns a todos os soldados. Mas e aí, quantos soldados vão ficar em Maringá? Aqui para Maringá, sabe quantos? 9. Vai resolver o problema de Maringá? Não vai resolver. E eu tô vendo algumas coisas acontecerem, a morte da médica, o rapaz agora que teve a moto roubada, que teve um tiro na perna na Vila Santa Isabel. Então assim, sinal vermelho. Lá em Londrina nós temos muito latrocínio. Aqui em Maringá não pode acontecer isso. Está tendo muitos casos, não pouco pode. Policiamento. Exatamente. O Estado está deixando de nos dar a devida assistência ou seria o nosso poder executivo, prefeito, que está deixando acontecer isso? Prefeito, não, isso não pode. Então, mas precisa olhar com mais carinho, principalmente... Eles acham que está tudo bem. Então, alguns acham que está tudo bem, que a propaganda que passa aí nos canais de televisão, governo do Paraná, segurança... Não é bem assim. A realidade é outra aqui em Maringá hoje. Tá, principalmente aqui no centro. Tá uma bagunça o centro de Maringá, Edson. Tenho vários amigos policiais. Um deles me disse recentemente, Edson, eu prendo o camarada que está usando droga, vendendo droga.
Antes de eu sair da delegacia, ele tá saindo. Exatamente. Cabe uma A justiça fiança. libera ele. Cabe uma fiança, o cara vai embora, e aí é o seguinte, volta pro centro porque ele sabe que a impunidade, o cara sabe, ó, se eu for preso hoje, amanhã eu tô na rua. E não tá na hora. E quando ele vai sendo preso, o outro filmando pra ver se não vai haver excesso. Os policiais hoje são receosos de cumprir o dever. E não está na hora de haver uma junção do executivo, legislativo e judiciário numa mesa, todos juntos, e vamos arrumar isso? Exatamente. É por isso que eu preciso, as pessoas precisam entender. O governo, a segurança pública não é só dever do Estado. Dias atrás minha esposa veio me buscar, ficou com o carro próximo aqui do edifício Atalaia. Quando eu fui me aproximando do carro, tinha um rapaz meio que ameaçando ela para dar dinheiro a ele, porque ele queria tomar uma. Não, isso é inaceitável. A sorte que eu cheguei no momento, com todo o carinho, né? Eu disse para ele, não temos. Mas eu fui bem carinhoso, não temos. E aí ele se afastou e ele estava completamente noiado. Em pleno 12:50. A Getúlio Vargas, que você conhece muito bem, que é aqui do lado da rádio, tá impossibilitada após as 18 horas. Tá? O comércio de drogas ali tá exposto. E aí? Tá? Mas a polícia fala, se eu prender, daqui a pouco esse camarada sai. Então, e assim, e não Os dois caras que participaram da morte da menina que havia recém-formado em medicina médica, a Tayane. Os dois estavam sendo procurados, os dois tinham mandado de prisão. Exatamente, a polícia não podia prendê-los porque não saiu o papel. O judiciário foi lento. Aquele camarada lá dos Estados Unidos, brasileiro que fugiu da penitenciária, sabe por que ele estava nos Estados Unidos? Porque ele tinha matado uma pessoa que fugiu para os Estados Unidos porque a justiça foi lenta. Lá ele matou uma namorada, fugiu. Mas bom, agora ele tem prisão perpétua, né? Ele vai pagar por tudo que ele fez, porque lá as leis são diferenciadas. Ô André, a gente poderia ficar o dia todo falando de coisas? Edson, eu teria muitos assuntos. Tem o certo e tem o errado. Eu parabenizo a polícia que trabalha dentro dos limites, Sim. Tanto a civil quanto a militar, também a federal, mas os nossos governos precisam unir-se também com o judiciário para tentar dar um basta. E olha, eu vou garantir uma coisa para você aqui, o Ulisses tem portas abertas com o Ratinho, eu não sei o que tá acontecendo. Tá? Tem uma amizade assim, tudo que o Ulisses pede, o Ratinho, tipo assim, não, vou ajudar. Então tá na hora de trazer mais polícia pra cá, mais viaturas. E eu vou dar uma notícia agora também, não sei se você já deu no rádio, Sarandi vai ganhar um batalhão, tá? Sarandi vai ganhar um batalhão e isso pode desafogar um pouquinho a polícia de Maringá. Só que isso não tem data para acontecer. O governo já anunciou, já pode espalhar, pode falar aí que Sarandi vai ter um batalhão. Então talvez isso mude um pouco a realidade de Maringá. Mas a cidade está crescendo, o número de habitantes cresce. A cidade cresceu. Exatamente. Muito. Só que o número de criminosos... Tá aumentando Exatamente. Muito. Igual então a cidade assim, cresce. A balança sobe, opa, tem subido do outro lado também. Falou tudo, menino. André Almenara, queridão, obrigado por Valeu, você Edson. ter vindo. Eu sei que você está aqui, mas o telefone não para com notícias, você tem que ir atrás. Você sabe que meu sonho é trabalhar com você, né? Você vai trabalhar comigo ainda. Meu sonho é trabalhar com você. Você vai trabalhar comigo ainda. André, muito obrigado, André. Um abraço, gente. Um beijo na Valentina, viu? Valentina, valeu. a gatinha dele. André Almenara, na entrevista da manhã.